cruz, porque até o Concílio Vaticano II, Igreja Católica, hoje a gente vê igreja com nome, Igreja de São João, Igreja de São Pedro, antes do concílio não era permitido a cruz que identificava a igreja, a gente sabia que era um local católico, por isso toda igreja tem uma cruz em cima, a identificar com o templo católico. Ela era de madeira, com o tempo perdeu-se, hoje ela é de cimento armado. Vamos entrar? Aqui é um prédio mais antigo da nossa cidade. O piso, vamos começar pelo piso. O piso não é original. O piso original, ele se perdeu por dois motivos. Primeiro, sepultava-se dentro da igreja. Era um costume sepultar dentro da igreja. Um costume cristão. Por quê? Acreditava-se que dentro da igreja estava próximo de Deus. Então ninguém quer um parente, um ente querido longe de Deus, que é próximo de Deus. Então sepultava-se dentro, então o piso estava já todo remendado, porque retirava para sepultar. Depois, brasileiro muito esperto, foi bom, já que não podemos dentro, só dentro, vamos ficar mais próximos. Começaram a vender o espaço perto do altar. Aí virou comércio. Aí Roma ficou sabendo e proibiu tal prática. Não pode mais sepultar dentro da igreja, só o clero, que virou comércio. A proposta não era essa. Bom, então tá ok, não podemos dentro, vamos fazer então em volta. E começar a sepultar. Por isso, como havíamos conversado, temos ossadas em torno do nosso terreno da igreja. A bandeira cavando encontra osso. Onde cava aqui encontra osso. Mais interessante que quando a família imperial chegou ao Brasil, em 1808, tem relatos que eles chegavam para as celebrações das igrejas e eles iam levando alguém ao lado, ia levando perfumes ao lado deles para não sentir um mau cheiro. Porque antes de chegar nas igrejas, tinham todas as sepulturas, porque as pessoas não queriam ficar longe da igreja. Então a família imperial fez um decreto demarcando Campo Santo. Um local fechado, murado, porque era o conceito já europeu, já que a gente não tinha esse conceito ainda, que sepultava perto da igreja. Então as entradas das igrejas, para você chegar dentro, imagina, uma noiva vai casar na igreja, antes de entrar tem que passar por cima de um monte de sepultura. Era comum, porque um queria sepultar na porta, outro queria sepultar na outra porta, para entrar no paraíso. O conceito era esse na época. Muito interessante. Bom, então demarcou o Campo Santo, onde nós temos hoje conhecido o nosso cemitério. E o cemitério, vocês já perceberam que ele é baixinho? O portão dele é baixinho? Eu bato com a cabeça no cemitério, mas o livro de Torno diz que ele é baixinho. Construa-se, mura-se o Campo Santo, pinte de branco, um rodapé azul, segundo a igreja, portão de madeira baixinho, uma cruz ao pináculo, uma cruz em cima, para todo aquele que adentrar ao local, abaixa a cabeça, se incline e olha as suas origens, do qual veio e ao qual voltará. Então é muito interessante, por isso que o portão é baixinho. Aí vem alguém sem entendimento, não pode ser um portão grande. Não. A proposta do cemitério é o portão pequenininho, para você se abaixar e lembrar, um dia eu vou passar para você. Então essa é a proposta. O piso, como foi retirado ao longo do tempo, para sepultar, aí eles tiveram a ideia, eles teve a ideia de colocar azulejos. Foi a coisa mais feia do mundo. Aí depois, ao longo do tempo, de alguns estudos, foi aprovado esse piso, que ele é todo de madeira IP. É uma madeira nobre. Então todo o piso é um piso de IP. Bom, a igreja original, ela era desse tamanho, tá? Desse tamanho. Essas colunas não existiam. Só existia esse espaço daqui. Mas nós temos algo muito interessante, porque nós temos 3 períodos de construção aqui. Nós temos a capela primitiva, é o altar. Todo em pau a pique, em barro, toda essa parte de madeira. Agora, essa parte aqui já é também do mesmo período, mas como era uma construção maior, até para aguentar a estrutura do telhado, ela é de óleo de baleia, cal, a mistura da argamassa, pedra e alguns tijolinhos maciços, pedaços de concha, é uma mistura para criar as paredes. As madeiras do telhado não são mais originais, mas o modelo foi preservado original, porque tem o cupim. Aqui nós temos uma madeira. Quem quiser bater, pode bater nessa madeira e vai pensar que é concreto.
é chamado pau-ferro. É a mesma madeira, segundo os historiadores, que era utilizada a estrutura da armação baleeira para aguentar a carne da baleia para ser prensada e sair o óleo. Aqui nós temos, separando o presbitério, o lugar santo dos santos, onde se celebra, e aqui onde está a Assembleia. Nós temos aqui um confessionário de parede, uma raridade do período colonial. É um confessionário de parede. Olha que coisa interessante. O fiel ficava aqui e o padre ficava do outro lado. E, antes do Concílio Vaticano II, o padre rezava de frente para o crucifixo, chamado BSD, que nós vimos a celebração anteontem, e de costa para o povo. Porque, na verdade, ele celebrava para Deus, o povo só assistia esse momento de celebração. Então, o altar era ali, anexado. Nós temos essa grade. Você pode entrar, pode subir. Nós temos essa grade aqui, que também é uma curiosidade. Por quê? A Fazenda Campos Novos, Santo Inácio de Loyola, que fica em Campos Novos, Botafogo, indo para o Rio de Janeiro, ali existiam os padres jesuítas. Aqui era local de retiro. Por isso, o Allan Câmara, naquele dia que estava aqui, um historiador, conversando, no livro diz que a capela era bem cuidada. A minha versão, primeiro, poderia ser um período de festa, então estava bem cuidada por isso. Mas também acredito, pelo fato de ser um local de retiro, tinha que ter manutenção, não poderia ser um prédio precário. E até mesmo o conceito dos jesuítas era um conceito, prova disso que os padres jesuítas da Fazenda Campos Novos era quem cuidava da administração para construir o mosteiro de São Bento, aquele conceito do belo. Então não poderia ser uma coisa destruída, mal acabada, abandonada. Aqui é a imagem que apareceu na Praia dos Marimbondos, hoje conhecida a Praia dos Ossos. A imagem de Santa Maria Menina, ela não é mais original. Em agosto de 1988 ela foi roubada. Roubaram a imagem de Santa Maria Menina. Mas essa imagem, ela é original. É uma imagem portuguesa, que era venerada em Portugal, e que, quando apareceu em Búzios, Portugal quis recuperar a imagem. A primeira vez, faltou vento, não puderam içar as velas. A segunda vez, um grande temporal, não puderam sair da Bahia. Na terceira vez, o povo já estava envolvido pela devoção, não deixou mais a Senhora Santana sair. Por isso nós costumamos dizer, nós não a escolhemos, ela nos escolheu, ela aqui quis ficar. E a capela, ela não seria construída de frente para o mar, ela seria construída de costa para o mar, de frente para a população, para a armação baleira de Santana dos Búzios. O altar seria lá, a entrada seria aqui. Só que quando eles chegavam aqui, encontravam a santa de frente para o mar. Uma vez, duas vezes. Na terceira vez, chegou-se ao entendimento que Santana quis ficar de frente para o mar, para o local da aparição. Hoje nós temos o pé de flamboyant, que não dá mais para ver, mas da onde se celebra, atrás do pé de flamboyant está o local da aparição, entre a ponta da matadeira. Nós podemos observar a imagem, ela é toda em madeira. O Museu Nacional diz que não é madeira nacional, não é madeira brasileira. Ela está na sua policromia original. Foram retiradas mais de 20 camadas de tinta. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela está com a aparência de estar muito velha. Mas não. Ela está na sua policromia original. Foram retiradas todas as camadas. E ela hoje está na sua original. Podemos observar aqui, ó, esse pedaço aqui, olha. Vocês estão vendo? Como eu falei que existiam 4 características interessantes aqui, de períodos diferentes, tudo indica que existia uma outra imagem presa aqui, da mesma escultura. Por quê? Porque quando foi ser restaurado em 96, descobriu que essa parte dela aqui é nova, e tem a marca na Bíblia. É nova, ela foi queimada. Ela foi queimada. Ninguém sabe se foi um raio, se foi uma vela, ou se ela foi jogada ao mar porque foi queimada, ou se foi durante o período que estava no mar e caiu um raio, pouco se sabe. Mas ela já tinha passado por uma restauração, porque o livro de Tom diz que quando ela apareceu, era bela
e estava acompanhada já da sua filha Santa Maria Menina, que foi roubada em agosto de 88, então que já era o segundo... Nunca encontraram, Romano? Nunca encontraram. Existe uma linha de investigação de que foi levado para a Europa. Foi lá, levado para a Europa. Então, muito difícil hoje localizar. Ou então, a primeira era a original. A segunda, a restauração. A terceira, a outra imagem foi roubada. E essa quarta, que foi feita uma imagem grosseira, fora da realidade. Não combina com nenhum dos estilos e que em breve, se Deus quiser, será feita uma nova imagem para se colocar no lugar, porque ela está descaracterizada. Mas o resplendor dela não é o original, foi roubado também. E segundo a história, ele pesava 320 gramas de ouro, que foi roubado. Existia a pulseira, Santana usava a pulseira por uma tradição portuguesa, que as pessoas davam as joias das famílias. Então tinham as joias. Aqui à frente nós tínhamos algo chamado sacrário, onde ficava guardado a Eucaristia. Pós-concílio foi construída esta capela lateral, para que ali ficasse guardado a Eucaristia. Este crucifixo e esses castiçais não são originais, também foram roubados os originais em agosto de 88. Também foram roubados em agosto de 88. Esse forro não é original. O original, também quando foram trocadas as madeiras, trocaram o forro porque estava todo com meio impossível restaurar. E em breve ele vai ser pintado na cor branca e azul, como era o antigo. Isso aqui chamado ambão é novo, porque não existia antes do concílio. E antes do concílio existia uma gradezinha aqui, chamada mesa da comunhão, onde as pessoas comungavam. E o padre, como não tinha microfone, celebrava aqui, mas na terceira pilastra existia algo chamado púlpito. Aqui a gente ainda pode ver essa... Estaria daqui, era um caracol, e o padre subia e daqui ele dava o serviço. Esse púlpito, segundo as pessoas mais antigas da cidade, foi vendido numa casa de um turista na Praia dos Ossos. Então está por aqui por perto. Algumas pessoas até sabem aonde está. Nós temos ao fundo o oratório de Santo Antônio. A imagem de Santo Antônio não é original, nem o oratório. Também perdemos ao longo do tempo. Mas abaixo do oratório nós temos a pia batismal original. É a pia batismal onde os nossos antepassados foram batizados, os escravos foram batizados. O livro relata inúmeros escravos batizados aqui, porque quando chegava a comunidade negra, eles chegavam no Brasil já escravizados, eles desciam e iam para uma casa chamada Casa do Sino. Não sei se vocês já viram na Orla Bardot, e a escrita dela é até com Z, porque antes da reforma fotográfica. E ali era um local onde eles faziam uma quarentena. Eles ficavam 40 dias para ver se estavam doentes, para não contaminar os outros escravos. E depois que eles passavam os 40 dias, eles subiam na colina e aqui eles eram batizados. E recebiam um nome católico, porque eles não tinham um nome católico. Então eles recebiam. Aí se quebra uma grande história aí, que o marxismo diz que a igreja fala que o negro não tinha alma. Não se dava o batismo, é porque acreditava que ele tinha alma. Porque o que o sacramento do batismo é? A marca indelével de Deus na alma. É uma marca de Deus na alma. Acreditado. Então, acreditado, tanto é que Nossa Senhora Aparecida apareceu negra, um período no ápice da escravidão. Então, aqui a gente tem o batistério. Olhando aqui, nós vamos ver o SA pintado no ar. Vocês estão vendo o SA? Acima do SA existe o NS, porque também antes do concílio, o que é o concílio? Nós tínhamos o concílio Vaticano I, há 54, 55 anos atrás, a igreja se reuniu e criou um novo conceito, uma nova forma de evangelizar, podendo se rezar na língua pátria e revendo alguns conceitos doutrinários, não dogmáticos, porque o que é dogma a igreja não altera, mas ao longo das tradições, o modo de celebrar. E Santana recebeu o título também de Nossa Senhora de Santana. Mas Nossa Senhora é um título atribuído somente à Mãe de Deus, a filha de Santana. A filha de Santana sim recebe o título de Nossa Senhora, mas ela não. Então alguém mandou apagar. A sorte, só mandaram pintar, não rasparam. Em breve será restaurado e vai voltar a ter o N e o S. Então um dia que vocês chegarem aqui e encontrarem o NS, fiquem felizes, porque foi um trabalho de restauração que foi feito e foi encontrado o NS. O douramento
já foi folha de ouro. Com o passar do tempo também, como a folha de ouro é muito sensível e com a maresia, foi oxidando, perdendo toda... Então pintaram de dourado, mas também já existe uma proposta de em breve voltar a ser folha de ouro na capela. Bom, essas colunas, agora eu convido vocês a fazer algo muito interessante nessas colunas. E eu quero que vocês, vamos ver quem tem a sensibilidade, hein? Abraçar essa coluna daqui, ó, essa daqui, desse lado, abraça. E abraça essa daqui. E eu quero que vocês me falem qual coluna é mais fria. Independente, qualquer uma do lado de cá? Qualquer uma do lado de cá e qualquer uma do lado de cá. Para um lado e para o outro? Não, pode só abraçar e ver qual é mais fria e qual é mais fria. Essa é o quê? Mais fria. Quem acha que essa é mais fria? Vamos. Posso responder? Deixa eu Eu posso responder? Não abraça muito tanto para esquentar ela, ele vai atrapalhar no ambiente mais. Não, a outra é mais fria. A de lá é mais fria. Quem acha que a de lá é mais fria? Larissa é a festeira da padroeira, vai responder qual que é mais fria, Larissa. Essa daqui é mais fria porque essa daqui não leva cimento. Essa é a original, essa é só óleo de baleia, barro e cal. E essa daqui já é pós-construção, onde leva o cimento. Tanto é que tiveram a delicadeza em não fazer igual para deixar indicado que é uma intervenção ao longo do tempo. Bom, aqui nós temos uma imagem ao fundo chamada Nossa Senhora da Piedade, baseada no conceito da piedade, que é Nossa Senhora com o Senhor morto nos braços. Ela está triste, está com uma aparência muito sofrida, mas não pode estar feliz com uma mãe com um filho morto nos braços. Foi quando desceu Nossa Senhora da Cruz. Mas a grande marca dessa imagem, primeiro que ela foi encontrada em 1972 no lixo, na João Fernandes. Alguém que jogou fora. E segundo, é que o IFAM tem algum estudo sobre essa imagem. Ela não é do Aleijadinho, isso tem certeza, mas ela tem os mesmos conceitos, provavelmente de alguém que estudou as características da imagem dele. O olhar, as 3 flores da assinatura, a proporção das mãos, sempre sobressaindo as mãos e os pés. E ela está no seu primeiro conceito de policromia. Ela está pintada, um esboço para depois, ela é toda em madeira. E depois pensava-se em se fazer a policromia conforme o período. Não se sabe o ano dela, quem é o escultor. Foi encontrada na João Fernandes, foi durante muito tempo na sacristia. E um dia o padre resolveu colocar aqui, para nossa sorte. E hoje ela está aqui. Diferente, ela é exótica. Ela é exótica. Pronto. Então, ela chamou muita atenção dos historiadores que tiveram fazer o inventário da capela para ver o valor histórico de toda a nossa capela. Os bancos são da década de 50, porque antigamente não se assistia a missa sentado, se assistia a missa em pé, porque a missa é calvário, é sacrifício. Ninguém no Calvário Nosso Senhor estava sentado, estava em pé. Então, depois das reformas, do concílio, por isso que começou a colocar os bancos. Vocês vão na Basílica de Roma até hoje, as cadeiras são de plástico. Quando tem celebração, eles retiram, porque não existiam os móveis para sentar. Somente algo chamado genuflexório, no lugar onde as pessoas se ajoelhavam, porque também era penitencial ficar de joelho, de pé ou de joelho. Aqui nós vamos conhecer agora a sacristia. Hoje, na sacristia, é pequenininha a nossa sacristia. Como eu falei, aqui é o lugar mais importante da Capela Santíssima, uma capela moderna, não tem valor espiritual incomensurável, mas não tem valor histórico, porque é uma intervenção nova. Aqui nós temos onde fica a equipe de liturgia. Fica aqui, quem cuida da celebração junto com o padre, coral, leitores, acólitos, cerimoniários. E aqui nós temos a sacristia. Pode entrar aqui, ó.
Essa é uma sacristia. O único móvel original que nós temos da sacristia é esse armário. Cheiroso? Tá muito cheiroso aqui, cuidadinho, né? bem enceradinho. É esse armário. Quem já foi na igreja de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção? Alguém já foi em Cabo Frio, na praça? Vocês vão ver que lá existe algo chamado arca, enorme na sacristia. Aquela peça seria para Búzios. A pessoa que doou queria doar para Búzios, mas não entrava aqui. Não entrava. Porque aqui sempre uma capela muito simples. Então, o único móvel original é esse móvel. Aqui nós temos algo interessante, toda capela tem um crucifixo, esse crucifixo é antigo, precisa ser restaurado, retirado essa pigmentação. Ele é madeira e o Cristo é de marfim. Só que foi pintado há muito, muito tempo. Aqui nós temos as orações oficiais que o sacerdote reza antes da celebração. Aqui nós temos o nosso bispo e o Papa Francisco e os estandartes. Isso aqui é uma janela. Isso é uma janela. Ela foi colocada esse vidro por segurança. Mas ela não tinha vidro, tá? Toda de fora. Imitando os navios, né? O estilo. Mas ela Marinho. ela é nova, ela não é da época da igreja, porque esse pedacinho aqui, ele sempre existiu, mas ele era todo aberto. Gente, mas isso aqui é interessante, né? Aqui nós temos as lanternas processionais, que são utilizadas durante a celebração, alguns outros estandartes, o apoio do círio, que também é uma peça antiga, que é onde guarda a vela, segura a vela, que é utilizada como círio pascal no período da Páscoa até o Sábado Santo, até Pentecostes. Então, gente, isso é um pouquinho da história da capela de Armação dos Búzios, o prédio mais antigo, o único prédio que a gente pode dar a certeza que é do período da Armação Baleeira de Santana dos Búzios. Todos os outros existem algumas outras interpretações, mas este aqui, na documentação que se encontra da Armação Baleeira de Santana dos Búzios, encontra-se o doador, Brás de Pina, o dono das terras, Manuel Joaquim da Silveira, missa que manda rezar em sufrágio da alma do naufrágio que aconteceu, missa em ação de graças pela captura das baleias, pelo sucesso da extração dos olhos. Então, ela é uma estrutura, uma construção do complexo, do enorme complexo que era a Armação Baleeira de Santana dos Búzios. Mas a armação não era só madeira e pendurar carne, não. Tinha que ter toda uma estrutura, a senzala, a casa grande, o lugar para armazenar o óleo, para estrutura para transportar o óleo, para sepultar os ossos da baleia. Então, era uma mega estrutura. E um capelão, porque o povo era religioso. Existiam dois grandes medos na época, né? Por isso a gente vai ver no memorial ali, que nós temos o São José de Botas, que os expedicionários utilizavam na época. Por quê? Qual era o medo do povo naquela época? Dos monstros, das feras das matas e das assombrações. Então a fé tinha que ser muito próxima para livrar o povo disso. Então é um pouquinho da nossa história, da história de Búzios. Aqui nasceu Búzios. Aqui nasceu Búzios.